Chegamos ao sétimo vídeo a respeito de autoridade espiritual. Lembre-se que no último vídeo, no finalzinho, eu falei a respeito de que Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de João, fala a respeito de duas ressurreições, né? A primeira se trata da ressurreição do Espírito, onde ele diz lá no verso 25, eu vou ler aqui mais uma vez: verdadeiramente vos afirmo, vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que o ouvirem viverão. Ora, o Senhor estava falando aqui de que quando nós ressuscitamos em novidade de vida, os nossos ouvidos, não estes, mas os ouvidos espirituais e os olhos espirituais são abertos para que nós possamos ver ao Senhor e assim receber a comunhão com Ele, para que possamos ouvir a sua voz, possamos ouvir os seus mandamentos, para que possamos praticar, entende? Então, lembre-se que Davi falou isso no Salmo 17, verso 15, né? No entanto, por causa da sua justiça, verei a sua face. Quando eu acordar, terei a satisfação, né, de ver a sua imagem em mim. A satisfação é a alegria. Então, João Batista, no capítulo 3, houve um problema entre os discípulos de João e alguns judeus, porque alguns judeus falaram que Jesus e os discípulos dele estavam do outro lado do Jordão, fazendo mais discípulos do que João. Eles ficaram enciumados e foram falar com João. Veja lá o que João vai falar. Capítulo 3 do Evangelho de João, a partir do verso 26. E se dirigiram a João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando e todos estão indo ao encontro dele. Eles estavam enciumados. Ao que João esclareceu: um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Eu estou lendo aqui na Bíblia King James. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. Veja o mesmo que Davi falou. Quando a gente passa a ouvir ao Senhor, é isso que nos satisfaz. A nossa alegria está em ouvir a voz do noivo, em ouvir a voz de Jesus em nosso interior. Isso nos livra. Quando andamos na carne, somos ciumentos, né? Porque a carne é egocêntrica, ela pensa muito em si mesma. Mas quando andamos em espírito, nós nos libertamos das paixões da carne. Aí somos espirituais. Espiritual é aqueles que cresceram no conhecimento do Senhor e já estão dando fruto para a vida eterna. Então, a única coisa que você deseja é estar sempre ouvindo a voz do Senhor, porque é isso que alegra o teu coração. Quem está ganhando mais ou menos, isso pouco importa. O que importa é que o noivo se alegra e com a alegria do noivo eu também me regozijo, entende? João está acabando com isso de ciúmes, ele está falando para todos nós. Se fosse só para os discípulos dele, não teria razão para o Espírito Santo falar para o outro João e escrever estas coisas. Amém? Continuando. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno. Veja, é carnal, é da terra. Ele vai falar das coisas da terra. Aquele que vem do céu fala das coisas de cima. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Naturalmente, as pessoas não aceitam o testemunho que vem do Senhor, que vem do céu. Aquele que, porém, aceita o seu testemunho, certifica que Deus é verdadeiro.
Ele tem a certeza dentro de si. Entende? Pois o enviado de Deus fala as palavras de Deus, aquilo que ele ouve, porque ele está sempre no conselho de Deus ouvindo, através do Espírito Santo. Porque Deus não dá o Espírito com limitações, com restrições, não. É abundante. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Continuando. Eu quero falar dessa alegria, né? Nós vimos que Davi fala da alegria, vimos agora João Batista falar dessa alegria. E lá em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo vai falar a respeito do amor. Ele vai falar as características do amor ágape. Só Deus que tem o amor ágape, que é um amor que é derramado pelo Espírito Santo em nossos corações. Nós quem? Nós que temos comunhão com o Senhor. Porque temos comunhão, então o Espírito Santo derrama esse amor ágape. Esse amor é completamente diferente que o amor natural humano. O amor natural humano, ele é egoísta, egocêntrico, né? Este não. Este é um amor diferente, ele não é um amor sentimento. Não tem nada a ver com sentimento, saiba disso. Veja o que ele diz no verso 6, 1 Coríntios 13, 6. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. Outras versões diz o amor não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Folga no sentido de folgar de alegria, entende? Então, o que ele está dizendo é que o amor não se alegra com aquilo que é injusto, a injustiça, mas ele se alegra cheio de felicidade, cheio de alegria com a verdade. Que verdade? A verdade revelada. É disto que ele está falando. Ele se alegra. Veja, falando sobre a verdade, na segunda carta de João, quase no fim do Novo Testamento, segunda carta de João, você vai ver ele falando a respeito da verdade. Olha, verso 1. O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos a quem amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Todos os que conhecem a verdade amam aqueles que andam na verdade. É isso que João está dizendo. Por causa da verdade que permanece em nós e que estará conosco para sempre. Porque o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, estará para sempre conosco, então a verdade também, se é que mantemos a comunhão com Ele, entende? E ele vai continuando, verso 3, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Verso 4, alegro-me sobremaneira por haver encontrado alguns de teus filhos caminhando na verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. Agora, no verso 7, João vai falar aqueles que não andam na verdade, pelo contrário, eles andam na injustiça. Equivale a andar no engano, na mentira, na hipocrisia. Entretanto, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse é um modo de ser do mentiroso e do anticristo. Olha, João não está falando daqueles que confessam com a boca que Jesus veio em carne. Não. Ele está falando daqueles que não confessam em atitudes, em ações, em obras. Tá? Veja lá. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 16. Eles afirmam que conhecem a Deus com os lábios, mas por meio de suas atitudes o negam, ações.
obras, eles negam. Por isso são abomináveis, insubordinados. Eles não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo e desqualificados para qualquer boa obra. Eles estão completamente desqualificados. Por que eu estou falando isso? Alguns dias atrás, nas redes sociais, um irmão colocou um Reels, né, um pequeno vídeo de um pastor. E eu sei que esse pastor anda na carne. Quem anda na carne não agrada a Deus. Porque o conhecimento que ele tem é um conhecimento intelectual das Escrituras. Ele não tem comunhão com o Senhor. E ele, né, naquele pequeno vídeo, dizia que todos os dias devemos orar, clamar por misericórdia diante de Deus ali aos pés da cruz todos os dias. Eu falei, isso não tem sentido. Porque se uma pessoa todo dia clama por misericórdia, porque todo dia ela anda no pecado. E quem anda no pecado não conhece a Deus. E eu coloquei para o irmão lá uma mensagem, né, começando com o versículo de 1 João, primeira carta a João, no capítulo 3, no verso 6, que diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu nem tampouco o conheceu. Entende? Falei outros versículos. Outro líder também, eu estava vendo um vídeo dele, e ele estava falando de uma revelação que Deus havia dado a ele, e eu vi que ele não recebeu revelação nenhuma, ele falou aquilo da sua mente. Lembra lá na Jeremias 23, 26, aquelas pessoas que falam segundo a sua mente, segundo a ilusão do seu próprio coração. Então, quando você fala isso, você não edifica as pessoas, pelo contrário, você põe tropeços, porque aquela pessoa, ela provavelmente caiu lá atrás, né? Por uma ofensa, por um engano, que é isso que nós estamos falando. E então elas pensam que estão servindo ao Senhor, e elas creem realmente que estão servindo, mas elas servem com entendimento humano. E esse era o problema dos judeus na época de Paulo. Você vai ver lá no livro de Romanos que os irmãos da pátria, né, eles amavam a Deus, mas não com entendimento. E, por isso, eles perseguiam as pessoas da igreja. Porque eles tinham, na forma da lei, o servir a Deus. Esse é o problema. Eles não tinham o Espírito. E essas pessoas que eu estou falando, provavelmente elas caíram lá atrás, como eu também caí. E elas precisam chegar ao entendimento que elas caíram, mas elas estão enganadas. E esse é o problema. Muitos são enganados. E como diz John Bevere, o grande problema das pessoas que são enganadas é o engano. Elas creem que estão na verdade, quando não estão. O engano cega e elas não enxergam. Então essas pessoas acabam indo para longe, para fora de Deus. Se ela cai no abismo, aqueles que o seguem também, porque é um guia cego. Há alguns anos atrás, vários anos atrás, eu estava numa casa e uma senhora estava falando a respeito de Provérbios capítulo 2. E no momento que ela falou, eu senti no meu coração uma alegria. E eu vi, essa mulher teve com o Senhor, porque ela está falando com autoridade. Mas eu estava na igreja e eu não via os líderes na igreja falando com autoridade, falando com conhecimento de ter intimidade com o Senhor. E ela falava com intimidade. Você vê? É pelo amor, né? Amadurecido em nós, nós vemos, não com estes olhos, mas com os do Espírito, aqueles que servem e aqueles que não servem ao Senhor. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.